Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje sobre a matriz CSD e nós vamos falar sobre ideias. Inclusive, é por isso que eu trouxe esse livro aqui para vocês, cujo título é A Ideia é Boa e Agora. Eu vou ler um trechinho dele já pra gente começar na pegada, que tem muita informação técnica hoje. A live vai ser um pouquinho mais levinha em lados emocionais, que nos nossos últimos 2 dias foi muito conteúdo sobre tipos de personalidade, como lidar com eles. Hoje eu vou contar pra vocês algumas ferramentas muito bacanas pra gente também inovar nessa forma de construir as ideias com grupos, né? Com pessoas. Mas bora lá, a vida e a morte das ideias, vamos falar sobre isso. A criatividade é o catalisador de relações brilhantes, mas é também o maior obstáculo. Se você examinar o curso natural das novas ideias, da concepção à execução, verá que quase todas morrem de forma prematura. Se isso parece pouco provável, considere as ideias que você mesmo teve, mas nunca executou. Um livro que quis escrever, um projeto empresarial que quis começar, um restaurante que quis abrir. Na maioria das vezes a lista é longa. Novas ideias enfrentam uma batalha complicada a partir do momento em que são concebidas. Os cínicos poderiam sugerir que a morte da maioria das ideias é na verdade algo bom, porque afinal de contas, partindo da perspectiva diária, a sociedade parece prosperar no conformismo. O status quo é o combustível das máquinas da sociedade, faz todos ficarem felizes e saudáveis. Até mesmo as empresas que defendem a inovação precisam satisfazer os clientes existentes, atingir metas de lucro e manter as coisas funcionando. Até certo ponto, o sistema imunológico natural que extingue novas ideias em grandes empresas é essencial. Afinal, elas têm o potencial para nos tirar do curso normal. Raramente elas são econômicas, pelo menos no começo, e apresentam tremendos riscos a um sistema bem ajustado. Então, é bom que toda nova ideia enfrente uma bateria de obstáculos externos antes de ter a possibilidade de se materializar. Infelizmente, esses obstáculos não discriminam entre boas e más ideias. Ainda mais importante que os obstáculos ao nosso redor, no entanto, são os que estão dentro de nós. As forças que mais matam as novas ideias são nossas próprias limitações. O tempo é limitado, exigências de família, amigos, trabalho, sono. A maioria das ideias perde impulso imediatamente. Se sua ideia sobrevive ao período de entusiasmo inicial, ainda pode ser esquecida porque você provavelmente é o único que a conhece, porque a maioria das ideias nasce e morre em isolamento. Isso é muito triste e, portanto, hoje nós vamos falar sobre uma das matrizes de inovação que eu gosto pra caramba e que serve pra gente trabalhar nossas ideias tanto no ambiente empresarial e corporativo quanto as nossas próprias ideias pessoais, até para clarear nossa mente sobre muitos fatores. Deixa eu dar beijos e ois aqui para quem entrou. E vamos lá, a gente tá falando da matriz CSD, que eu trouxe para vocês. Super bonitinha, ó. A matriz CSD, ela é comumente feita assim em post-it, mas ela pode ser feita de outras formas também. Agora que a gente tá muito home office, né, que a gente tá fazendo reuniões mais online, enfim, mesmo os workshops estão online, a gente tem usado ferramentas como o Trello ou como o Miro, também são boas ferramentas para construir essa matriz em conjunto, né? Construir como grupo. Quando a gente está presencialmente, aí a gente prefere os post-its. Deixa eu pegar a Alice para dar oi para vocês, porque senão ela não sossega, né, dona Alice? Conta para eles que hoje você tá especialmente carentinha. Não sei o que deu nela hoje, mas ela não tá um grudinho. E pessoal, nas últimas 2 lives nós falamos bastante sobre personalidades, né? Falamos muito sobre a questão da relação que as pessoas têm com o ambiente que elas estão, né? No qual elas estão presentes. E como que elas reagem para tentar controlar esse ambiente ou para tentar conviver com esse ambiente de forma mais natural, digamos assim, se é que a gente pode usar, acho que vou usar umas aspas aqui, quando o ambiente está muito caótico ou quando a situação é de muito estresse. Essa matriz CSD, ela não foi desenvolvida para esse tipo de situação. Na verdade, ela foi desenvolvida para gerar um certo brainstorming entre as equipes, porque o que acontece com muita frequência, se nós tivermos uma equipe, vamos falar de poucas pessoas, a gente nem precisa falar de muita gente, que sejam 6, 7 pessoas.
A gente tem lá esse pessoal, né? Tá todo mundo em equipe e aí surge uma ideia. Essa ideia surge... Mari, linda, beijos. Essa ideia surge e aí surgem com elas certezas, suposições e dúvidas. Então daí veio o nome matriz CSD. O que a gente vai mapear nessa matriz? A gente vai mapear justamente aquilo que a gente sabe por certo, aquilo que a gente supõe e aquelas que são nossas dúvidas. E o mais interessante é que esse tipo de workshop, ele é normalmente feito naquele 50-50, né? Então metade do tempo as pessoas trabalham sozinhas, escrevendo nos post-its, e a outra metade do tempo a gente junta esses post-its e aí vai entender se todo mundo tem mais ou menos a mesma ideia sobre as certezas, as suposições e as dúvidas. O que é muito legal sobre esse tipo de trabalho? Então assim, ela fica mais ou menos assim, né? Eu não mostrei pra vocês, então a gente separa, e se der pra separar por cor, mais legal ainda. A gente separa as certezas, as suposições e as dúvidas. E aí a gente vai se perguntar se realmente temos certeza do que é certeza, se a suposição é meramente uma suposição, não é tão impactante que a gente saiba com certeza aquela informação, e se a dúvida pode ser esclarecida. Essa é a função da matriz. Então, o que acontece? Se nós juntarmos 7 pessoas, gente, se a gente juntar 2, 3 pessoas, né, para discutir uma ideia, vão vir certezas, suposições e dúvidas. E com muita frequência a gente perde muito tempo, muito mesmo, nas suposições. Então, são coisas que a gente acha, especialmente quem é mais intuitivo. E essas suposições, elas são interessantes, elas são importantes, só que nem sempre a gente vai ter uma certeza delas se a gente não testar. E nem sempre a gente pode considerar elas como uma dúvida, porque não dá para ter certeza. E isso faz com que fique todo mundo ali, sabe aquela conversa que não sai da suposição? Não, mas eu acho que assim, mas eu acho que assado, mas traz um exemplo daqui, traz um exemplo dali. E acaba que não chega em lugar nenhum e a reunião perde muito tempo nessa discussão de suposições. Então hoje eu trouxe um exemplo para vocês. A live vai ser um pouquinho mais dinâmica hoje, diferente das outras, né? Que eu peguei pesado nos últimos 2 dias, foi muita informação, né, gente? Então eu trouxe pra vocês aqui, por exemplo, ó. Eu decidi fazer essas lives com vocês, e aí eu chego pra minha equipe e falo assim, ó, as lives foram muito legais, agora eu quero fazer uma live sobre relacionamentos abusivos, sobre pessoas mais tóxicas, mais difíceis, sobre imaturidade, sobre um conteúdo mais denso. Aí, de repente, todo mundo começa, não, mas isso, mas aquilo outro. O que a gente faz? Então, peraí, todo mundo parou, congelou, vamos mapear o que a gente tem de certeza, de suposição e de dúvidas. Então, vamos lá, temos certeza que a maior parte das pessoas usa o Instagram. Existem dados que confirmam isso, que a maior parte das pessoas que têm acesso às redes sociais usam o Instagram, é hoje uma das maiores redes. Aí eu tenho aqui, quando as pessoas estão com uma dor emocional, né? Quando as pessoas estão passando aí por um momento difícil, uma traição, uma perda de alguém, enfim, quando a pessoa está sentindo essa dor muito forte, elas usam as redes sociais. Essa é uma suposição. Eu não tenho como saber por certo se essas pessoas com essa dor usam ou não usam as redes sociais. E eu não tenho como fazer uma pesquisa nesse momento. Então eu mapeio lá como uma suposição. Por que isso é importante? Primeiro, isso sai do caminho. E segundo, pode ser que mais pra frente, depois de fazer alguns testes, a gente venha aqui, volte aqui, veja essa suposição e fale, é possível que seja porque as pessoas não estão usando as redes sociais quando estão com dor. Talvez isso aconteça. Então, é preciso que a informação esteja ali. E talvez eu, Larissa, pense, mas aí a Mari, né, está aqui conversando comigo, e ela nem passou pela cabeça dela se a pessoa usa ou não usa a rede social. E aí, quando eu trouxe isso pro presente, aí ela vai dialogar com aquilo de uma forma mais individual. E aí eu tenho aqui uma dúvida. Será que as pessoas estão prontas para um conteúdo mais denso? E eu tenho como tirar essa dúvida. Eu posso ou perguntar para as pessoas, se eu tiver uma rede de pesquisa, né, uma fonte de pesquisa que já dê para gerar um resultado mais bacana, né, mais correto, concreto. Ou eu posso testar e entender que sim ou que não. Não é um resultado subjetivo. Ou as pessoas estão prontas ou não estão prontas de acordo com que elas vão reagir. Eu posso, inclusive, usar exemplos. Então, ó,
Existem canais no YouTube que tem conteúdos muito densos e os canais são sucesso. Então, tenho como tirar a minha dúvida. Aí eu tenho lá, existe maior audiência para vídeos com áudio e imagens melhores. Isso é uma certeza. Já foi pesquisado, já foi mapeado, as pessoas respondem melhor quando o áudio e o vídeo são bons. Então, tá lá na minha coluna de certezas. Não dá para usar o mesmo conteúdo em diferentes redes sociais. Isso é uma suposição. Não tem como a gente saber por certo se dá ou não dá para usar o mesmo conteúdo em várias redes sociais, porque ninguém reclama disso. Então, a gente não tem muito bem como saber se isso é um fator que abona ou que desabona um projeto. Mas é importante que esteja lá. Por quê? Porque de repente começa a não ter tanta atração quanto você espera. Você pode tentar solucionar isso aqui e ver se faz alguma diferença na equação. E vamos lá, as pessoas assistem conteúdos de 1 hora? É uma dúvida. E eu tenho como ir buscar para saber se elas assistem ou não assistem. É uma coisa que eu consigo descobrir se eu quiser fazer uma pesquisa sobre isso. Então, às 20 horas é horário de pico de lives no Instagram. Isso é uma certeza. Então tá aqui na minha coluna de certezas. A partir daqui eu posso tomar uma decisão. Eu vou fazer às 20 horas porque as pessoas assistem nesse horário ou eu não vou fazer às 20 horas para fugir um pouco do horário de pico. Com base nessas certezas, eu tomo uma decisão. Aí eu tenho ali uma outra suposição. As pessoas ajustam a agenda por conteúdos que elas desejam. Isso é uma coisa que eu acho. Então, se a gente estivesse numa conversa de bar ali, eu ia falar pra você assim, não, mas eu acho que as pessoas, se elas estão interessadas mesmo, elas dão um jeito ali e ajustam a agenda pra ver. Ou eu posso dizer que eu tenho uma dúvida. As pessoas se sentem confortáveis em expor as suas dores? Será que se a gente abrir um bate-papo para cada um falar um pouco daquilo que dói, as pessoas vão se sentir confortáveis para fazer isso? Essa é uma dúvida, eu tenho como tirar minha dúvida. E aí vamos lá. Você também acha, Mari, que as pessoas ajustam o horário? Eu acho que as pessoas ajustam. Quando o conteúdo interessa mesmo, acho que elas ajustam. Mas se você está produzindo um conteúdo que pode ficar num horário melhor também, né? É uma questão de equilibrar um pouquinho. Então, olha lá, 50% das pessoas assistem vídeo antes de comprar um produto. Essa é uma certeza. Já foi pesquisado, né? Tá mapeado que isso acontece. Então, mais um motivo para eu prosseguir no meu projeto. Essa ideia é boa porque as pessoas assistem mais vídeos antes de comprar um certo produto. Portanto, damos sequência. Aí uma suposição, as pessoas compram por impulso porque precisam fazer algo para resolver o seu problema. Então, de repente, elas olham aquilo e falam, não, eu preciso resolver meu problema, tá doendo, essa pessoa tá aí no vídeo falando, vou comprar esse produto. Essa é uma suposição, não tenho como saber qual nível de impulsividade chega uma pessoa em qual nível de dor. Mas supõe-se que isso acontece. A gente tem essa sensação, essa percepção intuitiva de que isso acontece. E aí tem uma dúvida, as pessoas pagam à vista por algo se elas considerarem muito importante para a vida delas? Provavelmente existe um dado sobre isso, já existe uma pesquisa. Então eu posso ir buscar, saber se isso acontece ou não. Tá lá na coluna de dúvidas. E aí, por último, eu tenho uma última certeza. Mesmo uma marca pessoal precisa ser trabalhada. Não adianta a pessoa ter uma marca pessoal e achar que ela não vai trabalhar essa marca, que precisa só trabalhar a marca da empresa. E aí eu posso supor, todas as pessoas precisam de uma marca própria? Será que todo mundo quer saber de ter uma marca própria? É uma suposição. Agora com o Instagram parece que tá crescendo mais. Então tá ali intuitivamente isso no meu padrão de conhecimento que eu adquiri e que não necessariamente eu trago aqui à mão. E aí tem lá uma última dúvida. As pessoas entendem o que é esse trabalho? E eu posso ir pesquisar. Então, no fim das contas, a matriz ela acaba ficando assim. Menos organizada quanto mais pessoas tiverem. No caso, eu fiz sozinha. E isso também era para mostrar para vocês que é bem interessante pra gente clarear a nossa própria mente. Então, por exemplo, de repente eu começo a pensar sobre um problema pessoal, né? Sobre um problema que eu penso assim, será que eu mudo para uma outra cidade, por exemplo? Quais as certezas, suposições e dúvidas que eu tenho de que isso seria mais produtivo para mim? Então eu consigo ir lá e colocar e mapear. Porque depois ela é super mutável, né? Então, por exemplo, eu posso responder a uma dúvida
com uma certeza. Então, falar, eu fui lá, pesquisei isso aqui e descobri que sim. Aí isso aqui se torna uma certeza. Ou posso descobrir que não tem como saber. A gente tem que fazer teste, daí joga lá na suposição. E as pessoas, com muita frequência, elas... Quando a gente fala muito em diversidade nas empresas, a gente fala bastante sobre isso. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente se completa. Então, aquilo que eu tenho certeza pode ser uma dúvida para você e vice-versa. E aí, quando eu olho a coluna de dúvidas que tem os seus post-its, eu posso responder algumas. Ó, essa aqui eu já sei que eu já vi uma pesquisa sobre isso, essa aqui também eu sei. E as coisas vão andando, né, até que sobre realmente aquilo que a gente tem de certeza, aquilo que a gente supõe, aquilo que a gente tem de dúvida. O que é muito eficiente? Pega as certezas, trabalha em cima delas. Então, isso aqui a gente tem certeza. Se eu tenho certeza que às 8 horas é horário de pico e eu não quero arriscar, eu faço às 8 horas. Se eu tenho certeza que 50% das pessoas assistem vídeo e nesse momento eu quero trabalhar com essa segurança, eu faço o vídeo. Se nesse momento eu não tenho como fazer um investimento em muitas coisas, mas eu tenho certeza que um bom áudio e um bom vídeo fazem a diferença, eu posso escolher investir nisso. E aí tudo que é suposição ou tudo que é dúvida é menos prioritário. E essa é uma das funções da matriz CSD. É que a gente clareia a mente para trazer para as nossas ideias um ambiente mais justo. Porque muitas vezes a gente tem a ideia é legal, é bacana, a gente tem, inclusive, essas perguntas na cabeça, só que tudo fica muito embolado na nossa cabeça, no nosso pensamento, e a gente não consegue nem dialogar direito com as pessoas. E aí, quando você vai falar, até a forma de se expressar é estranha, porque você fala assim, não, eu acho que é assim, ou eu penso, ou eu vi, ou eu escutei falar. Isso não traz certeza para outra pessoa, segurança, sabe? Para outra pessoa que tá te ouvindo. E é bem legal porque quando você tem aí ou um sócio, um parceiro, alguém com quem você queira trabalhar junto nessa ideia, você pode simplesmente apresentar a matriz. Você fala assim, ó, até esse momento eu mapeei isso aqui, disso aqui eu tenho certeza, eu tenho essas dúvidas, a gente já tá fazendo uma pesquisa, e isso é o que a gente tem de suposição e que a gente, né, quer dialogar com você ou precisa do seu apoio nesse momento. Fica fácil apresentar a sua ideia para o mundo. E muitas vezes é isso que falta. Falta que a gente consiga apresentar a nossa ideia para o mundo com um pouco mais de clareza, para que as outras pessoas consigam dialogar com ela e assim as coisas andem com mais eficiência. Um outro ponto muito interessante da matriz CSD. Nos últimos 2 dias, nós falamos sobre a questão das relações pessoais, né, e de como que essas relações, elas interferem na criação de um ambiente mais seguro ou menos seguro. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com pessoas mais impulsivas ou mais intuitivas, porque são coisas diferentes, nem toda pessoa é intuitiva é impulsiva. Às vezes a pessoa é intuitiva, ela tem lá a intuição dela e ela procura colocar aquilo num padrão de pesquisa, enfim, num padrão de processo. Não necessariamente porque ela acha que uma coisa é de um jeito, ela vai pular para essa resposta, para essa reação. São 2 coisas diferentes. Só que são 2 características que produzem um pouco de incerteza no ambiente. Porque você nunca sabe, afinal de contas, o que aquela pessoa está pensando. E aí a gente pode gerar aqueles vícios que nós falamos nos últimos 2 dias. Ou pessoas muito controladoras, ou pessoas muito caóticas. A pessoa não consegue aceitar a regra, não consegue aceitar o processo. A matriz CSD, ela traz muito disso. Ela traz muito daquilo que a gente tem certeza, daquilo que a gente supõe, né? E então, assim, é do que tá claro e do que não tá claro. E se daqui a 2, 3 dias a pessoa disser que não disse, aí você vai lá no post-it e fala, disse. Tá aqui no post-it. E às vezes até pra gente mesmo. Hoje a gente tava conversando agora à tarde, tava lembrando disso, né? Muitas vezes a gente anota as coisas, aí não faz aquilo, deixa passar, daí há uns meses você tem a necessidade de fazer exatamente aquilo, quando você vê, você faz de novo, tá lá realizando o plano todo de novo, aí você olha pra trás, fala, meu, mas há 6 meses eu tava pensando nisso, há 6 meses que eu tô pra fazer isso e não fiz, por quê? Muito provavelmente porque não tá visual, muito provavelmente porque não tá ali naquela lista de prioridades mais fáceis de dialogar.
Então, eu acho que tudo que é escrito tem duas coisas, dois lemas que eu uso bastante. Todo mundo dá risada, mas a gente continua usando. Um deles é que todo mundo tem voz no papel. Então, é estranho, né? Mas o que isso quer dizer? É que todo mundo tem o direito de expressar suas opiniões. Então, provavelmente, se a gente fizesse um workshop desse, né? Com, sei lá, 7 pessoas, às vezes 10 pessoas, o que acontece? As pessoas mais tímidas, as pessoas mais introvertidas, às vezes as pessoas mais cansadas, porque nem sempre é porque a pessoa é extrovertida que ela tá no dia da energia alta, né? Às vezes ela tá mais triste e ela não tá com aquela empolgação toda pra fazer workshop. Só que escrever é escrever. Não é uma problemática para as pessoas. Elas escrevem lá no post-it delas e acaba que a opinião delas é considerada, a opinião delas é validada ou não, né? Ou a gente percebe que não funciona, mas ela é levada em consideração. Isso é muito importante. Inclusive porque muitas pessoas têm uma problemática de relacionamento que é o fato delas sentirem que não são ouvidas, né? Elas sentem que ninguém ouve o que elas falam. Eu já passei por isso, é bem ruim. Então, o que acontece no papel? No papel, teu papel tá lá. Então, a tua opinião vai ser, no mínimo, contabilizada. E aí, por isso que a gente fala que todo mundo tem voz no papel e que isso é muito legal. Então, numa matriz CSD, você tem lá o direito de falar, ó, isso aqui é uma certeza, isso aqui é uma dúvida, e um colega não vai ficar discutindo com o outro, né? Já tá ali mapeado no papel. Ah, mas e se um colega acha que é certeza, o outro colega acha que é dúvida? Esses dois, eles não vão discutir entre eles. O que vai acontecer é que o facilitador, ele vai ver que existe um mesmo tópico na coluna de certeza e na coluna de dúvida. Aí ele fala, dúvida. Meu sinal, né? Espero que não comece a travar. Pesquisa, enfim, decide se aquilo é uma certeza ou uma dúvida. E se não der pra encontrar isso, essa resposta, então é uma suposição. E aí você evita essa discussão, esse embate, sabe, na reunião, que às vezes tem uns colegas que gostam, né? Tem sempre umas 2, 3 pessoas que elas gostam de brigar umas com as outras, assim, parece que é o momento de briga delas. Então, elas criam esse embate pessoal e você evita isso. Isso é muito positivo. Essas ferramentas que tem facilitador no meio, quase sempre são maravilhosas. E eu ia perguntar isso, o quê? Se para uma é uma certeza e para outra é uma dúvida? Me diz só se eu respondi aqui a pergunta. E aí sim, eu acho que todos esses registros, né, a gente chama isso de arquivos mesmo, backlog, enfim, depende aí do momento, mas eles servem pra você esfregar na cara do coleguinha assim só. Tá aqui no post-it, todo mundo decidiu, todo mundo votou, todo mundo tava lá. Aí você pega assim a matriz e fala, ó, matriz. Porque é importante. E, olha, eu vou te falar que as poucas vezes que isso aconteceu comigo, de ter que ir lá buscar a matriz pra esfregar na cara do coleguinha, foi divertido até, sabe? Foi uma coisa leve, todo mundo riu. E assim, cara, verdade, mas a gente fala uma coisa e depois muda. Porque nós somos assim. O nosso ambiente de trabalho não tá fácil. E, assim, a vida de todo mundo tá muito caótica, tem muita coisa acontecendo. Então, esses dias me mandaram uma mensagem assim, há 3 dias atrás tu me deu uma informação e eu não lembro. Tipo, a pessoa não lembrava, ela lembrava exatamente a frase que eu tinha dito, mas ela não lembrava o contexto. Tipo, por que eu falei aquilo, se foi ou se não foi feito aquilo? Aí eu falei, gente, olha que doideira. 3 dias é o bastante pra gente perder o contexto de uma conversa. E isso acontece. E não é necessariamente maldade da pessoa. Tem gente que tem uma memória um pouco mais ruinzinha. Tem gente que tem memórias melhores, enfim. E aí cada um vai se virando do jeito que dá. E essas ferramentas todas são preciosíssimas pra gente conseguir, dentro do ambiente de trabalho, gerar um clima mais legal e trazer as ideias para o mundo com mais velocidade, né? Porque daí a gente já vai mapeando o que tem que ser, o que não tem que ser, e já vai começando a criar as inovações e vai começando a trabalhar com mais energia, né? A gente aproveita melhor essa energia do início. Porque uma coisa que é bem importante também, recentemente a gente passou aí por uma discussão dessas,
e tá criando um conteúdo bacana sobre isso. Deixa eu só dar uma lida, que eu tô vendo vocês dando risada aqui. Vamos lá. Isso, se houver de acusar, certeza de incerteza. Então tá bom, respondi. Na cara não, nas fuças. Esfrega na fuça do ser humano. Isso, pode inclusive falar assim, ó, traz a matriz aqui, ó, pra eu esfregar na fuça desse cidadão, que eu tô certa. E de repente você tá até errado, né? Que acontece também. Aí você fala, verdades, né? Tava certo. Tá aqui no papel. Mas é importante a gente ter esses registros, sim, pra conseguir evitar esses conflitos tão grandes, né? Entre as pessoas. E aí, esse conteúdo que a gente tava produzindo recentemente, ele é interessante por isso. Muitas vezes a gente tem embates complexos com o nosso próprio eu, né? Que foi o que falou aqui o livro, né? Tá bem no comecinho da live, eu li um trechinho desse livro aqui e falava sobre isso. Que muitas das ideias, elas morrem porque nós somos os piores inimigos das nossas próprias ideias. E quando a gente tem um trabalho em grupo, às vezes a gente tem esse desafio. Então você já tem o desafio de ter a ideia, aí você tem o desafio de meio que compreender como que essa ideia vem pro mundo, e depois você tem o desafio de convencer a outra pessoa que você tá certo ou errado, e aí a outra pessoa vai brigar com o eu dela, e passou muito tempo até que tudo isso acontecesse, e a gente perde o timing das coisas, às vezes perde timing de lançamento, e isso é muito problemático, especialmente com ideias inovadoras. Porque se a sua ideia, se a função da sua ideia é trazer algo novo para o mercado e você não traz isso com velocidade, alguém pode trazer na sua frente. Isso já aconteceu comigo e, de verdade, eu não desejo esse sentimento para ninguém. Eu li num bloquinho de rascunho uma vez, não confie na memória, escreva. Eu sou dessas, eu escrevo, tanto que eu acho que eu comecei a escrever, tanto que eu escrevi um livro. Porque eu preciso do registro, eu sou daquelas que gosta do Trello pra fazer agenda do que fez. Eu faço lista de tarefa e guardo a lista do que fez, assim, pra falar, dia tal eu fiz tal coisa, tá feito. Porque eu não sei muito bem quais são os processos, né, da nossa memória, eu nunca estudei mais a fundo, porque na verdade se sabe pouco sobre a nossa memória. Mas eu não tenho essa capacidade tão rápida de trazer um dado, assim, não. Eu conheço pessoas que são bem melhores com essa habilidade aí. Tem até uma amiga que ela fala que ela lembra a data perfeitamente, assim, data, horário. Eu morro de rir dela. E, bom, hoje eu prometi que a live ia ser um pouquinho mais leve, então eu trouxe esse assunto pra vocês. Tem mais uma coisa que eu quero falar antes da gente finalizar aqui nosso bate-papo. Ela se chama fixação funcional. A fixação funcional, na verdade, ela foi percebida em 1930. Eu anotei o nome do cidadão aqui, o Carl Duncker, porque eu ia esquecer, então anotei, gente, ó, post-its. Coração. O que este cidadão fez que ele descobriu a fixação funcional? Ele percebeu que a gente tem uma trava para trocar, dar uma nova função para um objeto. Então, o que ele fez? Ele fez lá um experimento em que ele colocava uma vela, taxinhas, dentro de uma caixa de papelão. E daí ele desafiava as pessoas a prender a vela na parede sem que a cera caísse na mesa. E aí as pessoas tinham lá várias ideias muito loucas e tal, só que quase ninguém usava a caixa para evitar que a vela caísse, que a cera da vela caísse na mesa. Por uma razão específica. A caixa tinha sido apresentada para as pessoas como um objeto que, na verdade, estava como um recipiente, né? A vela estava dentro, as taxinhas estavam dentro. Então, quando as pessoas olhavam para aquilo, elas pensavam assim, a função da caixa é que a gente coloque as coisas. E para eu fazer o que eu tenho que fazer, eu vou trabalhar com a vela e as taxinhas. Ninguém pensava em usar a caixa. E aí, o que ele fez? Ele pegou e separou as coisas. Ele apresentou para as pessoas a caixa, separada da vela, separada das taxinhas, e fez a mesma proposição. E quase todo mundo usou a caixa para evitar que a cera caísse em cima da mesa. Esse experimento ficou muito famoso e aí a isso deu-se o nome de fixação funcional. Ou seja, quando um objeto é apresentado para você numa determinada função, você tem dificuldade de imaginar ele em outra função. E assim você bloqueia a base da inovação.
porque muitas vezes a inovação poderia ser, inclusive, incremental, né? Então você pega um objeto que já existe, pega uma coisa que já existe e faz com que ela tenha uma nova função, age de uma outra forma, enfim, seja somada a uma outra coisa e produza um novo resultado. Então a fixação funcional ela ficou muito conhecida e a gente começou a fazer certos workshops, certos trabalhos de cultura de inovação baseados na ideia de questionar as pessoas, do tipo assim, como você pode explicar o seu produto de uma outra maneira? Como você pode explicar quem você é, o que você faz de uma outra maneira? Como você pode explicar determinado objeto, determinado software, determinada coisa de uma outra maneira? Se você for capaz de mudar isso, mudar a forma como você fala sobre esse objeto, mudar a forma como você se relaciona com esse objeto, você vai treinando a sua mente para olhar as coisas e não classificá-las direto em uma única função, e não colocá-las dentro da caixa, né? Na verdade, talvez tenha sido daí que veio o pensamento do pensar fora da caixinha, mas eu não sei. Enfim. E então, essa é uma pesquisa muito legal. Foi bastante interessante quando eu meio que entrei em contato lá com esse resultado, porque a gente estava procurando justamente essas ideias de dinâmicas, né, de criatividade, como que explora a criatividade das pessoas. E essa é uma delas, é não deixar chegar o momento decisivo de explorar a criatividade, e sim ir trabalhando isso ao longo do tempo, ao longo dos períodos com as pessoas, colocando objetos diferentes para que elas usem de formas criativas. Então, talvez ali na cozinha dá pra... Sabe aquela questão da gambiarra, né? Inclusive o hack, né, que tá aqui no título das lives, 21 hacks, eles têm essa ideia de gambiarra. Então, assim, os brasileiros são ótimos nisso, né? Em ter que resolver um problema, ter determinado objeto e, tipo, vai ter que dar um jeito de fazer esse objeto resolver esse problema, independente de ser a função dele ou não. Então, é que nem eu brinco com o pessoal, que eu abro cerveja com chave de fenda, enfim. É o que tiver ali vai ter que te ajudar para ser a tua caixinha de ferramentas. E o que é muito legal é que, assim, muitas vezes a gente tem essas dinâmicas, muitas vezes a gente tem todo esse aparato para o organizacional, a gente tem esse aparato para os workshops, são processos muito legais, empresariais, né? Só que a gente falha em ver que tudo isso serve para nossa vida e que tudo isso serve também para nossa mente. Então, se a gente treina usar a nossa caixinha de ferramentas, aí, usar o que tem à mão para resolver um problema físico, a gente pode fazer o mesmo com os nossos problemas mentais, né? Entender o que a gente tem à nossa disposição para resolver determinado problema. Vamos lá. MacGyver é o rei dos hacks. Ele é, com certeza. Se bem que eu acho que ainda tem uns brasileiros desconhecidos que talvez sejam donos desse título, mas eles são desconhecidos, então fica difícil da gente achá-los. Eu acho que devia ter um concurso gigantesco de gambiarra no Brasil pra gente premiar essas pessoas, porque elas são sensacionais, elas são incríveis. E, enfim, esse tipo de pensamento criativo e esse tipo de pensamento que procura dar uma função diferente para as coisas, eles são muito valiosos na nossa mente porque eles começam a ampliar os nossos horizontes, inclusive para as pessoas. Então a gente é muito acostumado a conhecer uma pessoa em determinada função e daí entender que ela tem aquela função e aquela é a função dela. Só que as pessoas são super complexas, as pessoas têm personalidades complexas e esperamos que elas tenham, né? Porque isso é muito positivo dentro da personalidade humana. E muitas vezes ela vai apresentar padrões diferentes. Se você conhece uma pessoa por 5, 10 anos, ela já te apresentou várias facetas. E é importante que a gente saiba dialogar com isso. E que a gente saiba não ter raiva da pessoa porque de repente ela tá numa função diferente. Então, um exemplo, ó. Existe aquela pessoa alegre, super contente, que tá sempre enchendo o ambiente de flores e alegria. Aí, em determinado momento, aquela pessoa tá triste, aquela pessoa tá passando por uma perda, tá passando por um momento de dificuldade, essa pessoa tá pra baixo. A função dessa pessoa não é espalhar alegrias. A função dessa pessoa é existir, né? A gente se relaciona com ela. E é muito legal que ela faça isso? Só que no momento que ela não está fazendo, eu não posso puni-la por não estar fazendo algo que ela não é obrigada a fazer. E com muita frequência, mais do que a gente imagina e mais do que a gente gostaria de admitir, a gente trata as pessoas com esse tipo de função.
A gente decide que a função da pessoa é te apoiar, que a função de alguém é te dar dinheiro, que a função do outro é resolver teu problema, que a função da melhor amiga é ouvir você reclamar. E aí, quando aquela pessoa não tá conseguindo exercer aquela função, aquele relacionamento se rompe. Então, é importante que a gente comece a treinar nossa mente para ter maior agilidade dentro dessa ideia de funcionalidade, né? Para que a gente desfixe a funcionalidade das coisas e das pessoas, ativando a nossa criatividade, ativando o nosso bichinho da inovação. E isso faz com que a gente se sinta muito mais livre, se sinta muito mais alegre e traga muito mais clareza para nós, como nós somos como pessoas, e para os outros, né? Então esse diálogo fica muito mais aberto, é muito mais fácil a partir daí que as expectativas sejam mais claras. Porque você percebe que, na verdade, você espera que uma pessoa exerça determinada função apenas técnica, né? Então você fala assim pra ela, é esperado que você, sei lá, preencha essa planilha. Isso é uma expectativa. Agora é esperado que você seja feliz, aí a coisa já mudou de figura. Então, esse tipo de diálogo mais aberto, esse tipo de expectativa mais clara, esse tipo de ideia mais bem colocada no papel, ali subiu na minha matriz SD. Esse tipo de clareza é o tipo de coisa que faz com que os nossos relacionamentos fiquem mais leves e, na verdade, assim, eles são mais flexíveis e por isso eles podem até passar por momentos difíceis, né? Aquela história da plantinha que dobra para um lado, dobra para o outro, mas a raiz continua firme ali no solo. Então, é isso. Hoje eu não quis me alongar muito, nem trazer nada muito profundo, porque se eu fosse falar mais a fundo de disfunção, aí a gente teria talvez uma necessidade de umas 5 horas de live e com certeza o produto dessa matriz CSD que eu fiz para esta live, mas que eu fiz baseada nesta ideia de trazer esse conteúdo de relacionamentos disfuncionais para vocês, vai ser colocado em prática muito em breve, prometo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gatos disfuncionais. Alice, gente. Alice deita em todos os livros que ela acha. Ela acha um livro, ela deita. Olha que coisa mais fofa. Não é, minha pequena? Esse miau foi um sim ou um não? Eu nem sei. Ela tá carentinha hoje. Tá coisa mais fofa. Vai lá, vai brincar. Bom, pessoal. Milhões de beijos pra vocês. Essa foi a matriz CSD. Usem e abusem dela. Usem e abusem dessas ferramentas todas que trazem as nossas ideias para a realidade, porque com muita frequência o mundo ele perde com o nosso caos mental e a forma com que as nossas ideias se perdem no meio desse caos mental, por uma razão muito simples. Na verdade, quando a gente pensa, eu falei disso aí umas lives atrás, o pessoal deu risada, mas assim, tudo que é de negativo no mundo tem uma parte de responsabilidade das pessoas que fazem sem pensar na ética, que fazem sem perceber que aquilo faz mal, que fazem por um egoísmo exagerado. E por outro lado, tem uma meia culpa das pessoas boas que se calam, das pessoas boas que não se organizam, das pessoas boas que não trabalham para combater aquilo de uma forma inteligente e bem organizada. Então, não sejamos essas pessoas, certo? É uma frase muito bonita, eu gosto dela, então vou falá-la de novo. Tudo que o mal precisa no mundo para triunfar é que homens bons se calem. E a gente podia dizer humanos, né? Mas a gente ainda não tá nessa discussão, só a França que tá nessa discussão se a gente tem que trocar homens por humanos. Mas enfim, já tô fazendo graça aqui. Beijos pra vocês, obrigada por estarem aqui, pela participação. E a gente vai continuar falando pelo grupo do Telegram. Tem um material legal dessa matriz que eu vou colocar lá pra vocês, então o link está na bio. Assim como o link de inscrição da aula da matriz de complexidade. Gente, por favor, se inscrevam lá, porque o mundo precisa que vocês saibam disso. Eu garanto pra vocês que essa é uma informação bombástica que vai mudar a vida de vocês. A matriz de complexidade é algo sensacional. Eu vi poucas coisas como ela durante a minha vida, então se inscrevam lá. Beijos e até amanhã!